Se você caiu aqui de paraquedas, fique tranquila, eu te entendo, até porque foi assim que eu comecei a empreender. Oi gente, eu sou Sueli, tenho 26 anos, sou publicitária e empreendedora. E sejam bem-vindas aqui no canal. É a terceira vez que eu tenho um canal no YouTube. A primeira vez foi de cover, a segunda foi de cabelo na pandemia, só que dessa vez eu decidi fazer diferente. Eu vou falar sobre vivências empreendedoras, sobre marketing, sobre marcas, sobre comunicação, sobre desenvolvimento pessoal e profissional, que são as minhas experiências mesmo no dia a dia e que a gente vai aprendendo na jornada empreendedora. E eu vou começar falando de um assunto que eu vejo poucas pessoas falarem, sobre ser escolhida a empreender. E foi uma coisa que aconteceu comigo. Eu comecei no empreendedorismo muito cedo, né? Eu tinha 13 anos. Apesar de não saber o que estava fazendo, hoje eu entendo que era empreendedorismo. Eu comecei a fazer unha, até porque foi uma profissão passada por geração, minha avó fazia, minha mãe fazia, eu acompanhava minha mãe na casa das clientes, enfim. E aí eu comecei a fazer. E a primeira vez que eu ganhei 10 reais de um pé em mão, eu fiquei tão feliz e de poder ter o meu dinheiro e eu vi oportunidade naquilo, mesmo sem saber, até porque 13 para 14 anos a gente não tem tanta noção das coisas assim. Comecei a ter clientes, eu comecei a desenvolver, só que 17 para 18 anos eu comecei a levar mais a sério. Até que eu montei um mini estúdio na varanda da casa de minha mãe, eu comecei a ter mais clientes, eu comecei a ver como oportunidade. Só que no meio disso tudo eu não fui treinada a isso. Eu vim de uma realidade onde empreender não era oportunidade. Então era como se fosse estar passando por uma fase ali até conseguir um emprego. Tanto que a minha avó, ela foi manicure e na época dela as coisas eram muito mais difíceis. Ela falou que não queria que eu ficasse ali. Só que eu estava bem ali onde eu estava ganhando dinheiro, eu estava conquistando clientes, eu estava deixando clientes felizes com o resultado do trabalho. E através disso, a gente pode ver que o empreendedorismo ele é tratado dessa forma. Quando você começa a empreender, as pessoas não levam a sério até que dê certo. Sabe? E comigo também foi assim. Eu fazia muitas entrevistas, eu fazia provas, eu fazia. Gente, você não tem noção da quantidade de entrevistas que eu fui na vida e eu não passava. Eu não entendia o porquê daquilo, porque não era falta de conhecimento. Eu ia sempre muito bem arrumada, né? Toda aquela coisa de entrevista de emprego. E eu nunca passava. E eu ficava me questionando por quê, por que que isso acontecia comigo. E a cobrança também de você precisa conseguir um emprego, porque empreender não era visto como um emprego. Até que eu trabalhei 3 meses de CLT e foi o suficiente para entender que não era para mim. Assédio moral e tantas N situações. Má gestão, que a gente sabe que tem diversas. E eu retornei a fazer unha, até porque eu conseguia ali, né, dividir com os estudos, era muito tranquilo. Depois eu passei na faculdade e continuei fazendo unha. E quando eu me dei de conta, eu tava pagando as minhas contas, eu tava comprando as minhas coisas, eu estava conquistando a minha independência financeira aos poucos. E além das unhas, eu estava em constante movimento. Eu vendia maquiagem, eu vendia semijoias, eu vendia árvore de Natal de balinha, de bombom. E empreender é isso, empreender é movimento, é você se dedicar 100% ao que é seu, é você entender que o seu negócio depende 100% de você. E foi esse nosso primeiro vídeo. Agora eu quero que você me conte aqui nos comentários como foi que você começou a empreender. Um beijo e até o próximo!